Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, a aula de número 6, mãos na massa. Então, se você fechou o contrato, o cliente já enviou a procuração assinada, contrato assinado, já fez o envio da documentação e também o Pix, dinheiro na conta, ou já passou o cartão de crédito, está tudo certo, não há mais nada o que esperar, senão colocar a mão na massa. Antes de mais nada, eu devo orientar que nosso trabalho não é uma guerra contra o Estado, não é uma guerra contra o órgão de trânsito e nem contra o agente de trânsito que fez a autuação, que multou aquele nosso cliente. Eu vejo muitas pessoas se confundindo e quando faz o recurso da multa, apresenta uma contestação totalmente personalizada, direcionando o erro para o agente de trânsito ou para o órgão. Chega a colocar na petição palavras e frases direcionando a indústria da multa, direcionando por exemplo, o cara foi multado de madrugada porque ultrapassou um sinal. Vou falar um caso prático, um cliente meu, ele foi autuado às 22 horas, 22 e pouco, 22h30, e ele ultrapassou um sinal vermelho e ele foi multado. Daí ele disse para colocar, doutor, coloca aí, que se eles iam pagar outro carro se meu carro fosse roubado, ou se alguém me matasse a minha esposa, se eles o que é que eles iam fazer, se ia sustentar meus filhos. Isso a gente não coloca, gente. O cliente fala ali, a gente nem perde tempo explicando, porque de fato é complicado. Mas o que a gente faz aqui, o nosso trabalho é técnico, senão não haveria razão para esse curso. É um trabalho técnico, nós vamos apontar todos os vícios e ilegalidades, uma situação, e muitas vezes confessar que o cliente realmente praticou aquela infração e, fundamentada em súmula, jurisprudência, doutrina e letra de lei, buscar o cancelamento da mesma. Ou seja, não adianta apontar o erro para o Estado, quando o Estado não está errado, e nem para o agente de trânsito. Muitas vezes, aquele agente de trânsito, ele não queria nem multar, foi uma situação que ele tem que fazer, por quê? Porque ele tem a questão profissional, a questão do trabalho dele, e se ele não o fizer, ele pode ser punido, ele pode ser responsabilizado. Mas com cautela, prática, disciplina e conhecimento técnico, a repetição amadurece, a repetição vai lapidando o seu conhecimento, o seu jeito de trabalhar, vai apurando a sua técnica, e eu tenho certeza que você não vai fazer algo que vá deixar este professor aqui envergonhado. Vamos lá. De posse de toda a documentação, você vai fazer a petição inicial. Esta petição inicial, esse documento que você vai apresentar na defesa prévia, na JARE ou no CITRAN, ele deve ser direcionado para o órgão que autuou o seu cliente. É muito importante respeitarmos a competência e a hierarquia do órgão autuador. Observe que se o seu cliente foi multado em Minas Gerais e ele é de São Paulo, o recurso tem que ser direcionado para Minas Gerais, para o órgão que autuou o seu cliente, nunca para o DETRAN de São Paulo. Ou seja, a maioria dos clientes, claro, não sabem, eles querem direcionar a defesa para o DETRAN, mas não é o DETRAN só quem multa, tem os órgãos municipais, estaduais e federais. Na esfera federal nós temos aí os dois mais conhecidos, que é o DENIT e a PRF. Na esfera estadual nós temos o DETRAN, nós temos o DER e outros mais, né, claro, CINFRA e outros mais. Na esfera municipal, aí sim, a competência, cada município tem a sua. Então, na esfera municipal, quem está numa cidade, por exemplo, de São Paulo, e for a Campinas, multado pela prefeitura,
ele foi multado pela Prefeitura de Campinas, através, né, daquele órgão de trânsito. Em Salvador, o camarada está em Salvador e vai para Simões Filho, cidade vizinha à região metropolitana, e lá ele foi multado. Então não adianta fazer o recurso para o Detran ou para a Prefeitura de Salvador. Ele tem que fazer para a Prefeitura de quem multou ele, que foi Simões Filho. Lembrando que o direcionamento é para o órgão de trânsito. Então vamos lá. Primeiro ponto, pegou a peça que você vai trabalhar. Você vai digitar lá o endereçamento para o superintendente ou diretor-presidente ou somente presidente, e você vai colocar o órgão. Aqui eu coloquei, ó, Ilustríssimo Senhor Superintendente Municipal de Trânsito e Transporte, ou melhor, Transporte e Trânsito de Salvador ou do Salvador. Aí você vai botar o nome, a sigla daquela autarquia municipal. Se fosse para o Detran, eu colocaria aqui, Ilustríssimo Senhor Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado X, bota lá Detran, a sigla do Estado. Se fosse para o DENIT, da mesma forma, CINFRA, da mesma forma. Então, esse endereçamento aqui é importante. Daí você vem aqui para os dados da pessoa que está apresentando. Na nossa aula de competência postulatória, nós vamos falar sobre sujeitos ativos e passivos, e aí a gente vai falar sobre quem tem competência. Eu vou dar até o spoiler, né? A próxima aula. E aí você vai saber quem tem competência de acordo com o artigo 257, a apresentar defesa, que está lá no artigo 256 do Código de Trânsito. É importante frisar que os dados do proprietário ou do condutor, ou dos dois, quando for o caso, tem que ser completos. Você tem que colocar o nome, RG, CPF, endereço, número da CNH, e aí você coloca também, se puder, colocar o e-mail e o telefone, se quiser, pode colocar, não tem nenhum problema. E o que aquela pessoa é, veja que eu coloquei aqui, ó, proprietária, poderia ser a condutora ou condutor, principal condutor declarado. Às vezes o cara está fazendo recurso, mas não foi ele que tomou a infração, e ele também não é o proprietário do veículo. Ele é o condutor, é o principal condutor informado lá no aplicativo da carteira digital de trânsito. Então ele está se defendendo porque entrou na habilitação dele aquela pontuação, mas não foi ele quem estava dirigindo o veículo. Acontece muito com funcionários de empresas que estão de férias, né, motorista da empresa X, ele é o principal condutor do carro Y, ele está de férias, a empresa coloca outro condutor no lugar dele, só que não tira o nome dele de principal condutor. Então ele é legitimado a fazer o recurso daquela multa. Ele vai dizer que está de férias, que ele trabalha dirigindo aquele carro, mas que não está, e apresentar o verdadeiro condutor. Veja que esse recurso aqui é um recurso AJARE, Junta Administrativa, né, de Recursos de Infrações. Você vai colocar sempre os dados do veículo e os dados da infração. Observe que aqui eu coloquei os dados do veículo junto com os dados do proprietário. Eu nem sempre faço assim, eu nem acho que assim fica muito legal. Eu prefiro fazer assim, colocar os dados do cliente todos, e aí eu vou lá e coloco no final que vem a presença do Ilustríssimo a apresentar defesa prévia ou recurso, AJARE ou recurso ao CETRAN, pelos fatos e fundamentos a seguir. E aí eu coloco, fulano de tal, é condutor identificado do veículo, aí vou identifico todo o veículo, Renault, Kwid, Zen, e aí vou identificando o veículo. No próximo parágrafo, aí eu já coloco lá os dados da infração, que é o quê? Contra, né? Eu vou seguindo a linha, igual como está a nossa aula, né? Veja que a gente falou sobre a apresentação, prospecção de clientes, depois atendimento ao cliente, depois quanto cobrar, daí a gente veio falando sobre o fechamento do contrato, e agora, depois que eu fechei, eu já prospectei, eu já atendi, eu já precifiquei, fechei o contrato, e agora eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o trabalho que eu fui contratado. Então veja que vem numa sequência, assim deve ser a peça. Eu também já vi umas peças muito esquisitas.
o pessoal apresenta a defesa prévia, ela é indeferida, aí procura o profissional para apresentar recurso à Jari. E esse profissional vai ser você. Quando você pega aquele material que o cliente já fez na defesa prévia, você vai pedir a ele para não entrar em contradição. Quando você pega esse documento que o cliente fez, tá lá uma bagunça. Não está endereçado, está todo bagunçado. Ele coloca os dados do veículo lá embaixo, coloca os dados do condutor no meio, ele tá uma bagunça. Então, o julgador muitas vezes ignora e indefere, porque ele não vai ficar procurando entender letra de médico, com todo respeito aos colegas da medicina. Vamos lá. Aí você já vem aqui, coloca os dados do veículo. Facilite a vida do julgador. Facilite a vida do julgador. Endereçamento lá em cima. Às vezes você tem mais de um recurso, tem dezenas de recursos. Então, endereçamento, coloca a sigla do órgão, os dados do seu cliente. Ah, sim, eu não falei. Deixa um espaçamento aqui. Um espaço de 7 linhas, 7 enters, né? Aí, ó, deixa um espaço. Por que esse espaço? Porque a etiqueta, o comprovante de protocolo vai ser colocado aqui. Aqui. Mas e se eu não for presencialmente, eu for mandar por carta? Lá no órgão, quando eles recebem, eles colocam aqui. Então, independentemente se você vai dar entrada presencialmente, ou virtualmente, ou eletronicamente, ou por correios, deixa esse espaço porque ajuda lá no controle do órgão. Aí vem essa parte dos dados do veículo, dados do proprietário, não necessariamente nessa ordem, tem que ser na ordem inversa. Aí você vem dados da infração, acabou a parte de dados. Você vai agora falar sobre a infração. Neste caso aqui específico, foi uma multa, deixa eu ver, marca de canalização. Sabe aquele zebrado, quando a gente está passando na rua e tem um retorno, ou a entrada para alguma nova avenida, para alguma outra rua, aí vem aquele zebrado que fica lá na rua, né? Essa multa aqui é quando a pessoa passa lá no zebrado e aí acaba tomando a multa de R$ 880. É uma multa relativamente cara, certo? Que gera um valor pecuniário de R$ 880. Eu estou tentando achar aqui, era já para eu ter deixado para mostrar, mas eu também não sabia que ia ser uma dessa. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para você, certo? Deixa eu tentar mostrar aqui. Tomara que eu consiga. Pronto, aí. Tá vendo aí o zebrado? Então, já viu aí o exemplo do zebrado? Pronto, isso daí que é as marcas de canalização que eu estou me referindo, tá bom? Então, voltando agora para a peça, vamos lá. A pessoa passou por cima daquilo ali e foi multada. Daí você vai colocar a parte fática, você vai defender o seu cliente. Ele vai dizer lá, olha, o requerente, sim, termo técnico, sempre, parte autora, acionante, peticionante, requerente. Parte autora ou autor, requerente, peticionante e acionante. Então vamos lá. A parte autora alega que realmente, confessa, realmente passou por cima do zebrado, porém foi inevitável, porque na oportunidade o zebrado estava protegendo a via, dividindo a via, subdividindo a via entre a principal e a via marginal. Contudo, existe um posto de gasolina logo na entrada da via marginal, o veículo da parte autora estava necessitando de completar o combustível e houve a necessidade extrema de cruzar por cima da canalização para evitar uma pane seca. E aí você vai pontuar dentro da lei tudo aquilo necessário e importante, e eu vou dar uma aula sobre isso,
para cancelar a infração dentro da lei. O cliente diz, olha, diga que eu não fui não, diga que não foi eu, diga que eu não fiz. Aí você vai lá e diz que fez e consegue cancelar a infração dentro da lei. Seguindo com a peça, depois que você coloca lá a parte fática, você colocou ali a parte fática, você disse que fez mesmo, que foi inevitável, que o seu cliente precisava passar por ali, e que, de fato, não houve nenhum perigo ao trânsito, não fechou ninguém. Assim, o agente de trânsito que autuou, ele deve ter percebido, ele é obrigado a colocar no campo de observações do auto de infração de trânsito. Depois de tudo isso, você vem para a parte do direito. Aí no direito você vai dizer, olha só o que a gente está dizendo aqui, ó. Artigo 193, a gente diz qual é a infração, quais são as consequências e o que o legislador estava pensando quando resolveu transformar aquela conduta em ato infracional. O que foi que ele estava pensando? Ele estava pensando em proteger a via, os carros da direita ou da esquerda, para que a pessoa tivesse cautela e não ter uma batida, um encontro, um sinistro de trânsito. Então a gente vai invocar resolução. Aqui eu não estou ensinando você a fazer o recurso desta multa, por isso que eu não estou pontuando, né, ponto a ponto a defesa. Eu estou te dizendo a ordem, o esqueleto da peça. Então vai endereçamento, dados do cliente, dados do veículo, dados da infração, parte fática, o que foi que aconteceu, do direito, por que a multa deve ser cancelada. E aí você vai colocar tudo, vai ter um modelo de peça, viu gente? Veja que nós colocamos aqui 6 pontos, 7 pontos aqui no direito. E depois vem simples, pedido, e você vai fazer a narrativa do pedido. E, por fim, terminou. Este foi um recurso feito por mim em 22 de junho de 2022, já tem 2 anos. Vamos lá. Diante de tudo, quanto foi exposto, vem requerer, e aí você vai colocando, né, a fundamentação e o efeito suspensivo, que naquela oportunidade, há 2 anos atrás, o parágrafo 3º do artigo 285 ainda estava em vigor. Então a gente invocava ele para pedir o efeito suspensivo. Só que hoje a gente invoca o próprio artigo e não mais o parágrafo, certo? Eu vou ensinar isso para vocês. Então, pessoal, mãos na massa. O que foi que nós conversamos aqui nessa aula? Primeiro ponto, não devemos brigar com o agente. Não estamos aqui para brigar com o órgão de trânsito. E não vamos obedecer aos pedidos ignorantes dos clientes, porque eles não entendem. E quando o cliente já tiver feito uma defesa prévia e te contratar para fazer o recurso à JARE, você pede aquela defesa para você ter uma base e não entrar em contradição. Vai colocar o endereçamento, a parte fática. Eu poderia colocar também aqui o seguinte: essa infração do zebrado, embora não seja a aula específica dela, mas eu vou já adiantar aqui, é uma infração que ela visa impedir que o veículo de uma faixa vá para aquela outra faixa. Então, ela proíbe essa passagem com uma multa de R$ 880 pela sua desobediência. É uma multa que nós aqui no escritório cobramos o valor de R$ 450 para fazermos a defesa, se for no cartão, ou 400 à vista. Quando você fecha esse recurso, você vai perguntar ao cliente, olha, o que foi que aconteceu? Ele vai te dizer. Muitas vezes, aquele veículo quebrou, teve uma pane seca, uma pane elétrica, uma pane mecânica, um pneu que furou, ele quebrou, ele teve um problema. Daí ele foi obrigado a parar ali. Ele foi obrigado, não tinha outro local para ele parar, senão ali. Ou para ele passar, para ir a um acostamento. Não tinha outro meio dele proteger a si, ao trânsito, a sua família, o seu carro, senão passar por aquele local. E o legislador pensou nisso? Veja bem, gente, quando o legislador ele transcreveu esta infração, foi justamente para buscar a segurança no trânsito. Então,
Ele não pensou que alguém ia ter que passar por ali para ir abastecer o carro. Aí a gente consegue cancelar. Ou passou por ali porque tomou uma fechada de um caminhão, de uma moto, de um outro carro e teve que jogar ali rapidamente e depois voltar. A multa veio, mas a gente consegue cancelar. Então observe que o seu cliente invadiu um sinal de trânsito, um semáforo, um farol, 1h da manhã e a multa chegou. Ele realmente, senhor julgador, ele ultrapassou o sinal vermelho. O semáforo vermelho ele ultrapassou. Todavia, naquele horário e naquele local, costuma acontecer assaltos, sequestros, violências ao patrimônio de um modo geral. Corroborando com essa situação, tinha uma moto vindo a mais ou menos 300 metros com 2 ocupantes e um rapaz embaixo de uma árvore, ou embaixo de um ponto, ou encostado a um poste, aproveitando a oportunidade, quem sabe, de agir. Motivo pelo qual o requerente invadiu aquele sinal para proteger-se e a terceiros, esposa, filho. E aí você vai fazendo a sua defesa, provocando o Estado, não da sensibilidade, porque o Estado não tem sentimento, mas provocando a coerência, o bom senso, colocando-o no lugar do seu cliente. E aí você consegue fazer o cancelamento. Quando você vai fechar um negócio desse, você pergunta ao seu cliente, olha, você tem outras infrações? Desse tipo, você é reincidente? E o cliente diz para você, olha, eu tenho 30 multas desse tipo, do mesmo tipo. Eu já vou te dizer, você não vai falar isso para o cliente, mas é difícil você conseguir cancelar essa infração. Ele fala assim, eu tenho 2 ou 3, já é mediano. Quando ele fala, não tenho nenhuma, essa é a primeira, fica melhor. Quando ele fala, eu tenho 4 infrações, uma de estacionamento, uma de celular, uma outra de velocidade e esta que eu estou te contratando, que foi a de canalização ou a de, sei lá, de qualquer outra coisa. Fica mais fácil. Então, quando não tem nenhuma ou quando tem infrações diferentes, fica mais fácil. Mas quando tem 3, 4, 5 da mesma, já fica mais difícil. Quando tem 15, 20, 30 da mesma, já fica quase impossível. A não ser que sejam de órgãos diferentes. Mas se for daquele mesmo órgão, vai ficar quase impossível. Mas você não vende o resultado, você vende a tentativa. O nosso trabalho não é o resultado, gente. O nosso trabalho é a tentativa. Então, nós vamos requerer do órgão de trânsito o cancelamento baseado em fatos, na lei, na jurisprudência, mas nunca dizendo para o cliente que o resultado é garantido. E é isso que atrapalha muitas pessoas que trabalham com recurso de multa. Então, pessoal, já sabemos o que fazer, a mão na massa é pegar toda a narrativa, colocar no papel, identificar o órgão, identificar o cliente, identificar a multa, identificar o veículo, o cliente, se é o condutor, se é o proprietário, fazer a narrativa fática, que eu vou dizer de cada infração, pelo menos as mais recorrentes, velocidade, sinal, celular, estacionamento, zebrado. A gente vai debater cada uma delas em momento específico. Às vezes, não confessar, o cliente afirma que não passou naquele local. Multas muito difíceis de você conseguir retirar, aí você vai usar da estratégia. Ou você nega, ou então, se você conseguiu verificar um vício muito grande, você confessa. E aí invoca o vício. E a parte final, direito e pedido. Nunca esqueça de deixar lá o pedido. Assim, diante de todo o exposto, requer o cancelamento desta infração, fundamentada no artigo. Aí você vai botar qual é o artigo que você está invocando, certo? Artigo 281, 282... Qual foi o artigo que você enxergou como base para o cancelamento, tá certo? E muitas vezes o seu cliente não praticou aquela infração, ele praticou outra. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Eu estou aqui com uma cliente que ela foi multada
porque o veículo dela estava sem o lacre, estava ausente o lacre da placa, placa cinza, placa anterior à atual. Sendo que essa multa ela tem duas especificações no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E ele colocou o código do proprietário. Certo, a multa é do proprietário. Por quê? Porque tem infrações que é do proprietário e tem infrações que é do condutor. A maioria são do condutor, mas todas são de responsabilidade do proprietário. Com exceção das multas de embarcante, né? Essa aí tá fora, a gente não vai estudar sobre isso, é só condutores e proprietários. Essa aí, eu nunca peguei um caso desse. Então, em termos práticos, todas são do proprietário, com essas exceções que eu falei aqui agora. E na hora lá do cara lavrar a infração, ele botou tudo, botou no campo de observações, que estava sem um lacre, tudo certinho. Só que ele tipificou em placa ilegível. Então, a minha cliente confessou. Eu fui lá, a requerente confessa que o veículo estava sem um lacre. Isso é fato. Só que o agente de trânsito tipificou no artigo da placa ilegível. Então a gente conseguiu cancelar essa infração até nova agora, não tem nem 2 meses. E a gente conseguiu na defesa prévia por causa do erro do agente. Uma outra também que aconteceu aqui foi do farol. O cara comprou uma moto, tinha feito vistoria um dia antes para transferir para o nome dele, só que estava com luz de LED e ele não sabia. Ele pensou que veio na moto, normal. E não, o antigo proprietário foi que trocou. Aí no outro dia ele está passando na BR, a PRF pega ele, multa e ainda dá um prazo a ele de 15 dias para ele levar o veículo com o farol regularizado. Ele obedeceu. Só que ele estava na PPD, a multa iria cancelar a CNH dele. Apresentamos o recurso da infração e o laudo de um dia antes que ele fez a vistoria de troca de propriedade, de titularidade de propriedade. E conseguimos cancelar a infração. Então, é confessar quando for o caso de confessar e negar quando for o caso de negar. Outra coisa que também a gente vai falar daqui a duas aulas é o sujeito ativo e o sujeito passivo. Eu dei até uma pincelada agora, você percebeu? Sempre o proprietário é responsável e algumas vezes o condutor. Mas o que é que a gente tem que se atentar? O que é que diz o artigo 257? Então a gente vai ver daqui a 2 aulas. É observar quem é a pessoa que deve apresentar o recurso. Posso apresentar 2 recursos, um do proprietário e outro do condutor? Você vai saber isso já daqui a 2 aulas, tá certo? E identificar o AIT. Então essa aula da Agora Mãos na Massa, ela vai precisar ser reanalisada por você nas aulas do sujeito e nas aulas do AIT. Tá certo? Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.